Bomba! A notícia que explodiu agora nos bastidores do Parque São Jorge. A paciência acabou. Dorival Júnior está com as horas contadas no Corinthians e a diretoria já tem um nome gringo, um argentino, na mesa para assumir o nosso timão. Fica comigo até o final, porque eu vou te contar tudo. Os motivos reais da fritura, os milhões que estão em jogo nessa decisão e quem é esse técnico argentino que pode mudar tudo. Antes de mais nada, se você é corintiano e tá de saco cheio como eu, já senta o dedo no like para mostrar a força da Fiel e se inscreve aqui no De Primeira Timão, porque aqui a notícia chega primeiro e sem papas na língua. Ativa o sininho para não perder nada. Vamos! Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. E aí, Fiel! Salve, bando de loucos! Sejam bem-vindos ao De Primeira Timão, o canal que fala a língua da arquibancada. E hoje o papo é reto, o papo é sério. A gente tá sentindo, né? Você que vai na arena, você que sofre em casa, o time não anda, o time não tem alma. E a informação que eu trago para vocês, apurada com gente grande lá de dentro, é que a diretoria sente a mesma coisa. A permanência de Dorival Júnior no comando do nosso Coringão está por um fio. E o jogo contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, virou uma verdadeira final de campeonato para o treinador. Nesse vídeo, a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos dividir em tópicos para a gente entender cada detalhe dessa história. A crise técnica. Por que o time não evoluiu nada? Vamos analisar o campo e bola. O bolso do Timão, os 2 milhões por mês que estão sangrando os cofres do clube. O ultimato, o jogo contra o Cruzeiro como o dia D de Dorival. O plano B, que já é plano A, o nome do técnico argentino que agrada e muito a diretoria. Fica ligado, porque cada tópico tem uma informação mais bombástica que a outra. Vamos começar pelo que mais dói na gente, o que a gente vê em campo. Fiel, com a mão no coração. Desde que o Dorival chegou, qual jogador do Corinthians você olha e fala: nossa, esse cara evoluiu? Pensa aí. Difícil, né? A percepção lá dentro, na diretoria e na comissão técnica permanente do clube, é exatamente essa. É uma insatisfação geral. O sentimento é de que o trabalho não encaixou. Parece que a gente está vendo um time que não treina junto. É de doer o coração, Fiel. É de doer o coração, Fiel. A gente olha para o campo e vê o Garrot tendo que buscar a bola no pé da defesa para tentar criar alguma coisa. A gente vê o Memphis Depay, um centroavante que custou uma fortuna, brigando mais com os zagueiros do que finalizando a gol. A gente vê um time espaçado, que dá campo para o adversário e que não tem uma jogada ensaiada, um padrão tático definido. Não é corneta, é constatação. Falta intensidade, falta repertório. A metodologia do Dorival, que pode ter funcionado em outros lugares, simplesmente não deu match com o nosso elenco. É como tentar colocar uma peça quadrada num buraco redondo. Não vai. E essa falta de resultado em campo fica ainda mais inaceitável quando a gente olha para o preço que o Corinthians está pagando por isso. E é agora que a gente entra no segundo tópico, o que mexe com o nosso dinheiro, o dinheiro do Timão. Prepara aí que o número é assustador. Se segura na cadeira, Fiel. O custo mensal da comissão técnica do Dorival Júnior e sua equipe gira em torno de 2 milhões de reais por mês. Isso mesmo que você ouviu, 2 milhões de reais por mês para ver esse futebol que a gente está vendo. É um dos salários mais altos do Brasil. Com esse dinheiro, a gente pagava o salário de 2 ou 3 jogadores de altíssimo nível. Agora, vamos fazer a conta da demissão. A multa rescisória, o pedágio para mandar ele embora, é de 3 meses de salário, ou seja, 6 milhões de reais. Se a gente somar um mês de trabalho, 2 milhões, com a multa de 6 milhões, a gente está falando de um custo de 8 milhões por um trabalho que até agora não entregou absolutamente nada. É por isso que a diretoria demorou para agir. Ninguém gosta de rasgar dinheiro, mas chegou num ponto em que a pergunta é outra. O que custa mais caro? Pagar 6 milhões para demitir agora e tentar salvar a temporada ou continuar pagando 2 milhões por mês para ver o time afundar, correr risco no Brasileirão e passar vergonha? É uma sinuca de bico.
Mas a pressão da torcida, a falta de perspectiva e o futebol pífio estão falando mais alto. O prejuízo técnico parece ser maior que o prejuízo financeiro. E essa conta fez a diretoria tomar uma atitude drástica. Eles definiram o prazo final, um ultimato, e esse prazo tem data e hora para acabar. Vamos para o nosso terceiro tópico. É isso, fiel. O jogo contra o Cruzeiro na nossa casa, na Neoquímica Arena, virou o jogo da vida para o Dorival Júnior. Não é mais um jogo de campeonato, é uma audiência final, é o dia da sentença. A informação é clara, a diretoria vai usar essa partida como o termômetro definitivo. Não basta só ganhar, o time precisa apresentar alguma coisa, precisa mostrar evolução, ter vontade, criar jogadas, convencer. Uma derrota é demissão na certa. Pode preparar o comunicado oficial. Um empate sem graça, aquele 1-0 chorado com gol contra, a chance de cair ainda é gigantesca. Ele precisa de uma resposta clara em campo. Precisa mostrar para a diretoria e principalmente para nós torcedores que ele tem o grupo na mão e que existe uma luz no fim do túnel. E a nossa parte, fiel, a gente vai estar lá, empurrando os 90 minutos, como sempre fazemos, porque a gente torce pelo Corinthians, não por técnico A ou B, mas o nosso olhar vai ser clínico. A gente vai cobrar. A nossa paciência tem limite, e parece que o da diretoria também chegou. E enquanto a bola não rola para essa final, os telefones nos bastidores não param, porque se o Dorival cair, o Corinthians não pode ficar sem técnico. E a diretoria já tem um alvo muito bem avaliado e que joga o futebol que a gente gosta. Vamos finalmente revelar o nome que está agitando o Parque São Jorge. Anotem esse nome, fiel. Juan Pablo Vojvoda. Sim, o argentino. É o nome que ganha mais força nos corredores do clube. E não é um boato qualquer não. Segundo nossa apuração, ele é muito bem avaliado pela cúpula alvinegra e tem um fã especial, o presidente interino, Osmar Stabile. Agora, pensem comigo, o que a gente vê no trabalho do Vojvoda no Fortaleza? Intensidade. O time dele corre o tempo todo, marca pressão, não dá sossego. Organização tática. Você bate o olho e vê um time treinado, que sabe o que fazer com e sem a bola. Ofensividade. É um time que joga pra frente, que busca o gol, que não tem medo de atacar. Mentalidade vencedora. Ele transformou o Fortaleza, um time com um orçamento muito menor que o nosso, que joga torneios internacionais com frequência. Não é a cara do que o Corinthians precisa? Não é a raça e a organização que a gente tanto pede? Claro, não é uma negociação fácil, mas o Corinthians é o Corinthians. O peso da nossa camisa, a força da nossa torcida, quando o timão chama, o mundo do futebol para ouvir. E a diretoria sabe que precisa de um nome de impacto para acalmar a Fiel e dar um novo rumo para o time. Então, Fiel, o cenário está desenhado. De um lado, Dorival Júnior, pressionado, com um trabalho que não convence e um custo milionário. Do outro, a sombra de Juan Pablo Vojvoda, um técnico moderno, intenso, que representa a esperança de dias melhores. E no meio de tudo isso, um jogo decisivo contra o Cruzeiro, que pode selar o destino de todo mundo. Agora, eu quero ouvir você. A voz do Corinthians é a voz da fiel torcida. Chegou a sua vez de ser o diretor de futebol. A pergunta de milhões é: você é a favor da demissão imediata de Dorival Júnior? Você acha que vale a pena pagar a multa para trazer um novo ar? E sobre o substituto, Vojvoda é o nome certo para arrumar a casa do timão? Ou você tem outro nome em mente? Deixa a sua opinião completa aqui nos comentários. Vamos criar o maior debate da nação corintiana aqui no YouTube. Eu vou ler e responder o máximo de comentários que eu conseguir. E se ficou até aqui e quer ver o nosso Corinthians gigante de novo, esmaga o botão do like. E se ainda não for inscrito, se inscreve agora no De Primeira Timão, para não perder nenhuma notícia bomba como essa. Fiquem ligados, porque logo após o jogo contra o Cruzeiro, faremos uma live de emergência com o pós-jogo e todas as notícias de última hora sobre essa decisão. A coisa vai ferver. Valeu, fiel! Juntos somos mais fortes! Vai, Corinthians!